Como estava falando, é, eu nem imaginava que ia ter essa proporção toda, né? De estar tendo esse alcance com várias pessoas aqui, tanto os irmãos quanto do trabalho, outros colegas aí que fazia tempo que eu não via. E para mim está sendo uma grande surpresa e um grande desafio também, porque eu não tinha, falando sério mesmo, não tinha pretensão, intenção nenhuma de querer estar aqui pregando, expondo, né, a palavra. Eu, como um servo de Deus, que fui agora levantado como um diácono lá na igreja, diácono, a palavra lá no grego significa escravo. Eu sou escravo de Cristo, um servo. E gosto disso. O negócio é pôr a mão na massa. Não é ficar na frente explicando, não, eu gosto de ficar nos bastidores. E eu estando aqui diante da câmera, falando com todo mundo aqui, é um grande desafio. É Deus mesmo, viu? Porque, como eu disse, não tinha intenção nenhuma. É tudo Deus tomando a frente. Eu só queria trazer o pessoal e convidaria quem conhece, que sabe, tem a boa oratória para poder estar trazendo a palavra. Então, espero que vocês compreendam, tenham paciência comigo, tá bom? Vai ser uma exposição breve, não será muito longa, e orei muito, pedi muito a ajuda de Deus para poder estar preparando isso aqui. E é isso. Que Deus abençoe a todos. A gente vai estar iniciando agora, eu vou estar fazendo uma oração, está apresentando os pedidos de oração, já foram feitos, né? Já mandaram aqui no privado, e os agradecimentos também. Neste momento eu peço, se você puder, claro, né? Fechar seus olhos, abaixe a cabeça, procure ficar em comunhão com Deus, ligar a sua mente nos céus, porque esse momento não é um momento qualquer, momento de uma reunião de trabalho, ou de escola, ou de amigos. A gente está aqui, mesmo que não juntos, no mesmo lugar, mas estamos todos aqui para prestar um culto, elevar a Deus os nossos pedidos, as nossas orações. E é o Deus que criou os céus e a terra. Às vezes a gente fica entretido com as coisas desse mundo e, de certa maneira, a gente perde a noção de quem é Deus. E Deus é tremendo. Deus é eterno. É um Deus todo-poderoso, um Deus santo que ninguém jamais viu. Não tem como a gente ficar de frente com Ele. Então, vamos tentar ao máximo prestar um culto com reverência, com temor a Ele, tá bom? Oremos. Eterno Deus e bom Pai Celeste, graças te damos, Senhor. Graças te damos por mais um dia de vida, pela tua misericórdia, ó Pai, ter se renovado mais uma vez nas nossas vidas, pelo fôlego de vida, Senhor, qual podemos acordar hoje, pelo alimento. Graças te damos, ó Pai, pela nossa família, amém, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho. Senhor Deus, às vezes a gente não valoriza pequenas coisas, que é o abrir dos olhos de manhã, o respirar, o andar, o falar, o ouvir. Quantas pessoas não têm esse privilégio que nós temos, ó Pai? E muitas das vezes nós somos ingratos, ainda achamos que não
que não temos muito, mas, Senhor, graças te damos, ó Pai. Graças te damos por esse dia, pela tua grande misericórdia na nossa vida, Senhor. Agradeço a ti, ó Pai, por esse momento de estar aqui, reunido com todos os meus amigos, meus irmãos. Ó Pai, aceita esta oração, escuta o nosso clamor, Senhor. Ouve a nossa oração. Nesse momento, Senhor, te apresento alguns pedidos de oração. Te apresento, Senhor, o neto do nosso irmão Isaías, o Mateus, que está em processo de exame admissional. Seja com ele, Senhor. Abençoa para que dê tudo certo, que seja para a honra e glória do teu nome. Assim como a mãe dele, a Thaís também, que está desempregada, Senhor. No tempo certo, na tua vontade, Senhor. Abre também uma porta de emprego para a mesma. Te peço, Senhor, a favor da Eliene, a qual está com fortes dores de cabeça, com pressão alta, já foi no hospital, foi medicada. Seja com ela, Senhor, para que ela venha recuperar a sua saúde, assim retornar às suas atividades, cuidar da sua família. Abençoa também, Senhor, a Maiara, que ganhou o bebê recentemente. Seja na vida dela também, Senhor. Abençoa o seu esposo também, Paulo. Está se recuperando daquela enfermidade. Abençoa ele no seu trabalho. Abençoa aquela família, Senhor. Senhor Deus, abençoa a vida do Elmer também. O meu cunhado, tu conhece as condições dele, Senhor, a condição física, o quanto ele está precisando de ti, Senhor. Tanto na vida material, na sua saúde, maiormente, Senhor, na sua vida espiritual. Seja com ele, com a Simone, Senhor, abençoa o lar deles, abra os olhos espirituais, Senhor, para que eles possam compreender a tua graça, para que eles possam reconhecer que somente tu és Deus, Senhor, que o único caminho é Jesus Cristo. Senhor Deus, apresento também a ti a sogra da nossa irmã Tayane. Seja com ela, Senhor, tu conhece a condição que ela precisa. Senhor Deus, seja feita a tua vontade na vida da tua filha, Senhor, assim como da nossa irmãzinha também, a qual está com a sua saúde debilitada, Senhor. Seja com a tua filha, Senhor, abençoa, se for da tua vontade, com providência, com saúde, restaura a saúde da tua filha, Senhor. Pai eterno, vai ao encontro das famílias enlutadas, Senhor. Muitas são as famílias que perderam seus entes queridos. Somente tu, Senhor, pode, com o teu Espírito Santo, consolar. Não há palavras que a gente possa estar falando para poder consolar. Somente tu, Senhor, pode consolar. Eterno Deus, também te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, pois anteriormente apresentamos a ti pedidos, Senhor. Pedidos para a restauração de saúde, pedidos esses que foram ouvidos, Senhor. E o Senhor tem entrado com providência, tem restaurado a saúde do nosso companheiro Denilson, tem vindo também ao encontro do meu filho Bruno, qual estava com dengue quase uma semana, mas para a honra e glória do teu nome, hoje ele está aqui já recuperado. Agradeço também pela recuperação da esposa do nosso irmão Wilton, do seu filho. Muito obrigado, Deus. Somos gratos a ti, Senhor, pois sabemos que tu és um Deus que não desampara os teus filhos. Pai bendito, Pai querido, eu te peço, Senhor, abençoa a exposição da tua palavra, a qual irei fazer logo mais. Senhor Deus, abençoa para que, quando estiver fazendo a exposição, que não venha ser apenas palavras jogadas ao vento, Senhor. Que essas palavras venham ser proferidas com o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. E que vidas possam ser alcançadas através da Tua palavra, Senhor. Que o homem seja diminuído e que somente Cristo cresça. Eterno Deus, tudo isso eu te peço, Senhor, e te agradeço pelos perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Dando continuidade, meus irmãos, a gente vai estar hoje expondo a palavra de Deus, que está... Espero que vocês estejam com a Bíblia, hein? Já é para estar com a Bíblia na mão, hein? Não é só para ficar ouvindo, não. Quem estiver em casa aí, pega a Bíblia, abra, e nós iremos ler a palavra de Deus, que está lá no livro de João. É o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 2. Dá um tempinho para que vocês encontrem. Vamos estar fazendo a leitura, então, com a ajuda de Deus. No Evangelho de João, capítulo 2. O título é As Bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Amém. Bom, meus irmãos, gostaria de dar um tema para essa exposição, que seria: crer é um milagre. No capítulo anterior, no capítulo 1, João, após ele mostrar que Jesus é o Messias prometido, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele narra o batismo de Jesus, o recrutamento dos seus primeiros discípulos. Logo após o batismo, não é falado aqui no Evangelho de João, mas é citado lá nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que logo após o batismo, o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E como todos nós sabemos, Jesus, ele responde a todas as perguntas maliciosas do diabo com respostas contidas que estão nas Escrituras Sagradas. Só que a gente já consegue ver a importância de ler, estudar e meditar na palavra de Deus. E assim Jesus iniciou o seu ministério. Aí aqui no capítulo 2, depois que Jesus fez tudo isso aí,
é falado, né? 3 dias depois, houve um casamento lá em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Jesus, ele estava na cidade da Galileia. Ali na Galileia morava um de seus discípulos, que foi recrutado ali, o que chama Natanael, mas nos outros evangelhos ele é chamado de Bartolomeu. Todos conhecem como Bartolomeu. E quando Jesus passou por lá, chamou Bartolomeu. Bartolomeu já seguiu Jesus para ser o seu discípulo. Mais uma lição. Jesus, quando chama, o seu chamado é irresistível. Como assim irresistível? Se você já estiver sentindo alguma coisinha aí no seu coração de será que é Deus que está me chamando? Não sei o que. Queria ir lá para o mundão, mas tô com essa vontade aqui, esse incômodo de querer ir para a igreja, de querer ficar participando dessa reunião aí que esse irmão chato fica mandando mensagem. É Jesus Cristo, hein? O chamado dele é irresistível. A gente pode dar uma resistida assim no início, mas, meu irmão, quando ele quer, ele leva. É irresistível mesmo, não tem como lutar contra. Pensa bem aí, se ele não tá já batendo aí nesse coraçãozinho, viu? Mas vamos prosseguir. Jesus, ele estava com alguns dos seus discípulos e a sua mãe. E eles foram convidados ali para o casamento. Falando em casamento, este texto dá para a gente estar fazendo uma analogia com o casamento. Mas o que eu vou tratar aqui, o enfoque principal vai ser sobre a divindade de Cristo, sobre como João quer retratar aqui que Cristo é o Salvador, o Messias prometido, para que os discípulos dele cresçam nesse evento, nesse milagre, para que os discípulos dele cresçam. Mas no final, depois vocês vão ter uma surpresa aí sobre casamento, tá bom? Vou dar um recadinho depois. Prosseguindo, no versículo 11, vocês olharem lá no versículo 11, vai dizer assim, ó: com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ao finalzinho. E os seus discípulos creram nele. Aqui esse primeiro milagre, que é chamado de sinal, realizado por Jesus, a prioridade desse sinal era de que seus discípulos crescem nele. Que seus discípulos crescem que ele era o Messias enviado por Deus. Como João Batista disse, né, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sinal. O que é um sinal? Posso dar um exemplo como? Imagina que você está no carro, você está indo para a praia, aí você está na rodovia. Você está ali na rodovia, aí você vê a sinalização, você vê a placa lá falando, Long Beach, 50 quilômetros à frente. Aquela placa está sinalizando o local que você quer ir. Porém, aquela placa não é onde você quer ir. Aquele local onde está a placa não é o seu destino, né? Seu destino final. A mesma coisa é isso aqui. Esse milagre, ele está apontando para algo maior. Jesus, ele não é apenas alguém que transforma água em vinho, que tem o poder da transubstanciação, que é pegar uma substância e transformar em outra. Não. Todos os milagres que veremos aqui no livro de João, ele ele escolheu, na verdade, né, 7 sinais. Jesus fez vários, mas João, ele escolheu 7 sinais e cada um deles
tem um significado, além daquilo que se pode ver, sendo um sinal da divindade, da majestade de Jesus. Tipo, o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Ali não quer apenas dizer que Jesus fez aquele milagre só para saciar a fome de todo aquele povo. Sim, era também. Porém, Jesus queria mostrar o quê? Que ele é o pão da vida. Voltando ao texto, supõe-se que Maria era parente, era parente, né, da família do noivo. Porque quando ela informa para Jesus que o vinho havia acabado, a gente já deduz, né? Porque para ter acesso à cozinha, a essas informações, só alguém próximo da família, né? Então, normalmente essas pessoas que têm acesso. E por isso, alguns estudiosos aí, teólogos, acham que ela fazia parte da família. E só um comentário a respeito da festa, né? Festa de casamento de judeus. Para aqueles que são pais aí de meninas, para aqueles que são pais de meninas, agradeço a Deus aí que vocês moram para cá, aqui pro Brasil, hein, ó. Lá os judeus, quando casam, a festa dura 7 dias. São 7 dias de festa. E os pais dos noivos têm que arcar com todas as despesas. Todas as despesas. A parentada que mora longe é convidada, aí paga o transporte, paga a estadia, paga a alimentação, é tudo na conta dos pais. E o vinho, na cultura dos judeus, é considerado um sinal de alegria, de bênção. Não ficar embriagado, não. Bebendo ali com moderação, né? Era considerado um sinal de alegria, de bênção. E vamos lá. E Maria, sabendo quem é o seu filho e do que ele pode fazer, ela, após identificar o problema, ela levou até Jesus. Ela levou até Jesus esse problema. Porém, ela queria que Jesus resolvesse da maneira que ela estava pedindo, né? Logo de imediato ali. Ela levou o problema para ele e já queria que ele resolvesse da maneira dela ali, de imediato. E trazendo para nós aqui nos nossos dias, será que a gente, nas nossas orações, não está impondo a Deus, determinando a Ele como Ele tem que agir na nossa vida, quando e como? Reflita sobre isso. Devemos aguardar no tempo dele. No verso 4, Jesus dá uma resposta à sua mãe. Muitos podem achar que a resposta que Jesus deu ali no momento foi uma resposta dura, mal educada até, de certo modo, né? Que ele diz assim, no verso 4, ele diz: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Essa expressão mulher, na cultura lá da época dos judeus, era uma forma respeitosa de se tratar. Se a gente trazer aqui para os nossos dias, é como a gente se referia a alguma mulher chamando ela de senhora, que muitas até não gostam de ser chamada de senhora, mas era uma maneira educada de se tratar. E Jesus também não poderia ter desrespeitado a sua mãe, porque se assim ele tivesse feito, ele estaria quebrando o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe. E a palavra de Deus nos diz que nele não havia pecado nenhum. Então, ele não
desrespeitou a sua mãe. E Jesus, com sua resposta, em dizer que não é chegada a sua hora, era porque ainda não era tempo dele trazer o seu ministério ao público, mostrando que ele era o Messias prometido. Primeiro, ele queria que seus discípulos crescem nele. E após isso, ele começaria a mostrar todo o seu poder como forma de autenticar tudo aquilo que ele falava. E com esta fala, Jesus mostra que tudo está debaixo das suas mãos, do seu controle. E as coisas acontecerão segundo a sua vontade e o seu tempo. Jesus, ele é soberano sobre toda a criação. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ele prevalece acima dos nossos desejos, das nossas vontades. Devemos ter em mente de que nosso Deus é tremendo e que a sua vontade é infinitamente melhor que a nossa. Ainda que a vontade de Deus em nossas vidas seja, às vezes, um sofrimento, uma doença, pouco recurso financeiro, não importa. Nada se compara ao que nos aguarda depois dessa vida, que é a eternidade na presença de Deus. E lá não haverá doença, não haverá choro, não haverá sofrimento, como diz o louvor do Rio Azul, tristeza e dor, nunca mais. E lá estaremos em um corpo glorificado, transformado, louvando e adorando a Deus com alegria e regozijo infinito. Verso 5. Então Maria, ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Maria era uma mulher muito sábia. Após Jesus lhe responder, ela imediatamente passa as instruções aos ajudantes da festa, para que eles fizessem tudo aquilo que Jesus disser. Aqui o ponto a se destacar é a obediência. A obediência mediante aquilo que o Senhor pede. Quando a gente tem uma dificuldade, uma prova, e a gente identifica esse problema e vai em oração, entrega ali na mão de Deus, apresenta a Jesus. Na sequência, a gente tem que aguardar, mas também tem que fazer tudo aquilo que ele disser. Tudo aquilo que ele disser que está na sua palavra. Tem uma passagem que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Lá está falando assim: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ali a palavra santo se refere à ideia de povo separado. Separado no sentido de boas obras também. Como a gente já tratou aí em outros encontros, o verdadeiro convertido, seguidor de Cristo, que acredita que Jesus morreu na cruz para nos dar a salvação, essa pessoa que crê, ela é santa, é um santo, porque ela já foi separada para boas obras antes mesmo da fundação do mundo. E o mesmo Deus que nos separa, que nos torna santo para a prática das boas obras, é o mesmo Deus que persevera, que nos ajuda através do Espírito Santo no processo da santificação. Agora, não é porque Deus nos chama, porque Ele nos separa, que
que ele nos justifica e ainda nos ajuda nesse processo da santificação, e isso tira de nós a responsabilidade de crucificar nossa carne, mortificá-la, ou seja, abrir mão de todos os nossos desejos carnais para que Cristo venha a ser glorificado em nossas vidas. Pois este é o fim, o propósito do homem nessa terra, nessa vida. E Jesus resumiu os 10 mandamentos lá em 2, né? Lembra que a gente está falando de obediência. Ame a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento sobre todas as coisas. E o segundo, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Quando você compreender a profundidade destes 2 mandamentos, você automaticamente já estará sendo obediente a Jesus, obediente a Deus. Voltando ao texto. Verso 6. Estavam ali 6 talhas de pedras, que os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava de 2 a 3 metretas. Jesus lhes disse, verso 7, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O texto diz que ali haviam 6 talhas de pedra. Talha, naquela época, naquela e hoje também, né? De pedra, imagina uma rocha, né? Uma pedra bem grande. Aí eles pegavam, quebravam ela no meio, assim, talhavam, né? Faziam um buraco no meio dela e ela ficava tipo um pote. Virava um pote, assim, um barril gigante. E diz aqui que dentro dela cabia de 2 a 3 metretas. Metretas era uma medida, né? Cada metreta era, em média, 40 litros. O Rogério Santos está aí, ele é bom de matemática. Então, ó, cabia de 2 a 3 metretas. Então, se a gente fazer uma média aí, que cabia 100 litros em cada uma, e tinha 6, uns 600 litros de vinho havia ali nessa festa. Só que a gente não sabe quando que acabou, né? Se foi no primeiro ou no 6º dia. E naquele tempo, não era fácil de encher cada pote. Imagina, 100 litros. Era trabalhoso, eles tinham que ir até o poço, jogar o balde, puxar, levar, despejar de novo. E assim que os ajudantes encheram as talhas, aí Jesus pediu para tirar um pouco e levar para o mestre-sala. E quando o mestre-sala, que era o organizador, o especialista ali da festa, provou, o mestre-sala, diz o texto, né, que o mestre-sala não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os serventes sabiam que tinham tirado a água do poço. E após ele experimentar o vinho, o mestre-sala ele chamou o noivo, né, e falou, né, todos costumam servir primeiro o vinho bom. Aí depois que o pessoal já tá ali mais alegre ali, né, mais contente, aí costuma colocar aquele vinho de qualidade inferior, né? Coloca aquele Cantina do Vale. E aqui, meus irmãos, é muito claro, é evidente aqui o que o texto está mostrando para nós, que a nossa vida, ela é melhor com Jesus. Ela é até certo tempo ali, mais ou menos. Mas o melhor, quando a nossa vida ali, ó, vai ter mais cor, mais sabor, mais alegria. Uma vida que vale a pena mesmo ser vivida é quando a gente tem esse encontro com Jesus Cristo.
quando ele entra na nossa vida e a gente deixa ele fazer morada. É esse momento que vale a pena. E hoje Jesus, ele não precisa descer dos céus, se materializar aqui na nossa frente para que possamos crer nele. Ele não precisa fazer um milagre na nossa vida, assim, curar um câncer, dar um filho, dar uma mulher estéril, fazer um aleijado andar, um cego voltar a ver, para que a gente creia nele. Hoje a gente tem o Espírito Santo. O Espírito Santo que está dentro de nós. Que ele vai testificar dentro de nós que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E Jesus Cristo é o Messias prometido, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse milagre, esse sinal foi realizado há mais de 2000 anos atrás. Ele foi feito na ocasião, como eu disse no início da exposição, a intenção de Jesus ali, nesse sinal, era para que os seus discípulos, alguns, não estavam todos ali, era para que seus discípulos crescem nele. E crescem que ele era o Salvador, o Messias prometido. E hoje, estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, palavra essa que está mostrando, está afirmando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E um milagre maior do que transformar água em vinho, de multiplicar pães e peixes, andar sobre as águas, de curar um paralítico, o maior de todos os milagres é receber a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o milagre de crer. Creia somente e você e sua casa serão salvos.